Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Vi. Eu, Andréa Costa, trago um convidado para falarmos dessa vez sobre fundos de infraestrutura. O convidado de hoje é o Vitor Tâmega. Vitor, seja bem-vindo mais uma vez a esse podcast. Gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, também a Asset, que é a Rio Bravo. E aí sim, vamos aí adentrar esse tema de infraestrutura, macroeconomia, economia sustentável, infraestrutura sustentável, e aí sim vamos dar sequência aí. Mas antes, se apresente, que aí eu quero começar com a temática. André, obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com você. Conversamos há mais ou menos 6 meses atrás, então muito oportuno a gente estar fazendo esse follow-up, estar conversando de novo, abrindo aqui as informações, transparência acima de tudo. Portanto, obrigado por esse convite. Eu sou Vitor Tâmega, pessoal, eu sou gestor do RBIF 11, o Rosbif, o Rosbifão aí, que o pessoal apelidou. Eu vejo com muito carinho esse nome que o pessoal trata, um fundo que eu participei desde a gênese dele, lá ainda em 2020 e 2021. Eu queria também agradecer a oportunidade de estar falando da gestão, do que a gente está fazendo, do como que o cenário macroeconômico de infraestrutura tem influenciado a nossa visão e a nossa gestão, e o que a gente espera para os próximos meses, em termos de performance, em termos de alocação, em termos de distribuição de proventos. Eu queria falar um pouco de mim, dar um pouco do meu histórico. Eu estou na Rio Bravo há mais de 5 anos. Eu vim aqui justamente com o mandato de estruturar um produto de crédito para a infraestrutura. Então, mais uma vez, reforçando, o Rosbif, o RBIF 11, eu estou na gestão dele desde a gênese, desde as primeiras ideias, lá em 2020 e 2021 ainda. Eh, e a Rio Bravo tem um time bastante robusto. A gente tem aqui mais de 70 funcionários. A gente tem uma área de middle, uma área de risco, uma área jurídica, uma área de compliance, bastante robusta para dar todo o apoio que a gente precisa para fazer a gestão do RBIF 11. Antes da Rio Bravo, eu tenho um longo histórico em infraestrutura. Comecei minha carreira lá em 2010 como consultor do setor elétrico. Depois eu me juntei a um desenvolvedor de projetos de geração de energia, térmicas, mas muito focado em renováveis. Lá naquela época, a bola da vez eram as eólicas de mercado regulado. Depois a gente viu uma abertura do mercado livre e depois a as solares vindo com bastante força. E nos últimos anos a gente viu a geração distribuída, a gente viu os leilões de reserva de capacidade, as tecnologias de storage. A gente está para ver bastante coisa ainda relativo à inteligência artificial, a data centers, ainda storage, né, estoque de energia. Voltando aqui na minha carreira, e depois eu trabalhei na Fitch Ratings, agência de classificação de risco na área de infra, por quase 4 anos, e depois me juntei aqui a Rio Bravo. Então, um histórico breve aí da minha carreira e da minha qualificação. Passo para você, André. Maravilha! Aliás, você tocou no assunto de energia e eu já aproveito, antes da gente entrar no Rosbif, essa questão de que aconteceu essa semana, né, na Europa, né? Esse caos que aconteceu na Espanha e em Portugal, e que ainda não se foi relatado de fato o que aconteceu. Mas é uma preocupação com essas mudanças climáticas, cyberataques, já que você falou em relação à inteligência artificial e também a questão de data center. Então, como é que você viu tudo isso que aconteceu? Já que você é do setor. Já foi do setor, muito do setor, né, Vitor? Certo. A gente poderia ficar falando por muitas horas sobre esse tema aqui. Eu vou tentar ser sucinto, mas é um ótimo ponto que você tocou. Quando a gente olha de uma forma mais holística, uma forma mais global desse tema, o que a gente verifica é que o setor elétrico, assim como outros setores, mas focando aqui no setor elétrico, ele vem ganhando muita instabilidade ao longo dos anos.
Quando a gente olha o setor elétrico no Brasil, por exemplo, lá na década de 90, nas privatizações, no marco do setor elétrico, que era o novo marco do setor elétrico, o RECEB, era um setor com regras relativamente simples. Você tinha ali as concessões, as grandes hidrelétricas, você tinha um controle central e você não tinha muita instabilidade de sistemas, você não tinha ataques cibernéticos, você tinha uma estabilidade climática, você tinha uma previsibilidade maior, e tecnologias bastante consolidadas. O que a gente viu ali a partir dos anos 2000 e muito, mas muito intensificado nos últimos anos, é uma série de regulações mudando, uma série de subsídios, uma série de incentivos de geração da sua própria energia de forma pulverizada, diversificada, no sistema interligado nacional, no sistema isolado, e a gente verifica ali um manejo, um controle mais dificultado. Isso causa instabilidade, né, falando de uma maneira mais sistemática. Então, com as novas tecnologias, a inteligência artificial, a blockchain, com agora a necessidade de data centers, o desenvolvimento das criptomoedas, os ataques cibernéticos, a necessidade de estocagem de energia, porque você viu um crescimento muito amplo e bastante pulverizado das renováveis, intermitentes, você acaba criando um sistema bastante caótico e jogado um tempero ainda que são as mudanças climáticas, a volatilidade do clima, os tufões, os maremotos, enfim, uma série de instabilidades também climáticas, que quando a gente coloca isso num grande caldeirão, a gente vê às vezes alguns problemas que é de difícil explicação, como está acontecendo agora na Europa. No Brasil, a gente viu alguns apagões também que vieram a explicar depois de instabilidades sistêmicas no Sudeste, que acabou impactando um leão ali no norte, ou o desligamento de uma turbina numa geografia que acabou causando instabilidades também sistêmicas. Estou contando toda essa história para resumir, que o setor elétrico ele não é mais tão tranquilo, tão vanilla como ele era ali na época das privatizações da década de 90. É um setor muito mais complexo, por todo esse equilíbrio difícil das fontes intermitentes, das mudanças climáticas, das oscilações de carga, dos problemas regulatórios, dos grandes subsídios, dos grandes lobbies que acabam realmente impactando a segurança do setor. E acho que também, para eu terminar aqui, a gente está vendo a problemática dos famosos cortes de geração, os curtailments, né, que impactaram algumas infraestruturas, alguns projetos de forma bastante forte. A gente viu fundos de infraestrutura, alguns projetos sofrendo bastante com esses curtailments, com esses cortes de geração. E a gente vê todo um problema, uma chuva de liminares, de que pode, que não pode, que deve ressarcir, que não deve, que é um tema que está até no Supremo agora, e que vai ter muita água ainda para passar embaixo da ponte nesse rio. Então isso reforça mais uma vez que antigamente o setor elétrico era realmente um, um segmento que proporcionava rendimentos bastante estáveis e com muita pouca preocupação, diferentemente do que a gente vê hoje, tanto no segmento de geração, eu acho que o exemplo dos constrained offs e dos curtailments um grande exemplo disso, uma grande forma de mostrar isso. Algumas distribuidoras passando com problemas de caixa, problemas de perdas, né, que daí a gente já está falando de um problema social,
recuperações judiciais que causam bastante preocupação e desequilíbrio para quem investe nesse segmento. Né? Exatamente. E acho que fora isso, fora a questão climática, fora a questão de potenciais cyberataques, acho que a Europa ela sofre por dois motivos, né? Primeiro, né, acho que deve ter aumentado muito a questão de uso, já que eles estão na primavera, já começando a esquentar, então tem uma série de fatores ali que também contribuem. E no inverno, eles dependem muito de geração de energia que não é propriamente ali da Europa, né? Vem ali, né? Eles precisam da energia russa, energia da Ucrânia, e os dois estão em guerra. Então, Uhum. acho que esses dois, ainda tem mais esses dois fatores que devem ter contribuído para tudo isso que aconteceu. Claro que são só contextualizações, eles ainda não disseram o que realmente aconteceu, mas Uhum. de fato é preocupante. E não só lá, temos que nos preocupar aqui também, como você falou, né? Que cada vez mais vai se demandar e precisa-se realmente que as coisas fluam da melhor maneira possível, né, Vitor? Exatamente, é bem isso daí. A gente deve ter algumas novidades em termos globais, né? Tanto de fatores regulatórios, fatores técnicos, fatores climáticos, eh, que podem causar aí algumas oscilações, algumas preocupações adicionais. Então a gente tem que estar muito perto do que a gente está investindo, monitorando, para a gente estar seguro do que está sendo feito. Exatamente. Mas agora falando do rosbife, né? Nós conversamos ali em meados de setembro de 2024. O que que mudou, né? O que que aconteceu com o rosbife e com o mercado em si, né? Porque não foi só ele que sofreu ali depois de setembro. Todos os fundos, né, de uma maneira geral, acabaram sendo impactados. Mas eu queria que você aí contasse para nós como é que ele se comportou e o que que aconteceu de lá para cá. Perfeito, Andréa. Começando pelo resumo, a gente sempre focou aqui no rosbife em colocar investimentos, tá? Em montar uma carteira bem diversificada, agnóstico de setores, desde que respeitado a nossa taxonomia investimento sustentável IS, mas de créditos bem estruturados, bons créditos, com prêmio de risco adequado para aquele risco, né, que são os famosos spreads de crédito, e que resultasse num carrego interessante da carteira. Hoje a carteira do RBIF 11, do Rosbif, ela está mais ou menos em IPCA mais 9, tá? De forma bruta, o que geraria algo como um IPCA mais 8 de forma líquida, tá? O que é uma taxa bastante interessante quando a gente considera a isenção, né, para os investidores, pessoas físicas. Então a gente sempre focou nisso, continuou focando, é, e desde setembro a gente passou por uma turbulência macroeconômica, de inflação, de desequilíbrio fiscal, globalmente já alguma sinalização de guerras tarifárias, de oscilação nos treasuries, isso causando também uma oscilação de câmbio, que causa todo um problema de volatilidade nos países emergentes. No Brasil não foi diferente disso. Né? De setembro, em dezembro, a gente teve ali o dólar batendo 6,30. Né? A gente viu ali uma fuga de capitais, um estresse nas curvas de juros, e daí a gente começa a entender o que aconteceu com os fundos indexados na inflação não redeados nesse período. Como eu falei, o nosso foco é sempre bons créditos, carteira diversificada, tanto em nomes como em segmentos, com carrego elevado, mas a gente não tem a prática e nem a intenção de colocar hedge no nosso fundo, porque a gente acredita que a gente pode ter momentos de oscilação ruins e momentos de oscilação bons. E é o que vem acontecendo. Né? De setembro até o começo do ano, a gente teve uma abertura da curva de juros, e o RBIF 11 ele é sensível à abertura da curva de juros. E com essa abertura, a gente teve uma marcação a mercado dos ativos, que é independente da qualidade de crédito, é só por uma oscilação do juro soberano,
Daí você tem ali a variação do spread de crédito, que daí é uma outra coisa que eu vou voltar. Mas o forte mesmo foi a variação, a abertura da curva de juros, isso causou essa oscilação na marcação ao mercado, e para manter o nosso fluxo de pagamento de proventos, tendo como fundamento o carrego da carteira de crédito, a gente teve que fazer as amortizações, porque a gente já não tinha suficiente lucro acumulado na cota para continuar fazendo distribuições de rendimentos nesse período de performance negativa. Mas o que a gente viu no mês de março e está vendo agora no mês de abril é o contrário. Por toda uma questão mais global e principalmente de guerras tarifárias, e também um aspecto doméstico, que infelizmente não é positivo. É muito por questão de uma recessão, e uma recessão causa um arrefecimento econômico que reflete em curvas de juros de prazos mais curtos e médios fechando. E isso impacta a marcação da nossa carteira de forma positiva. Então, em março, a gente teve um rendimento de 2,15% positivos na nossa carteira. Então, foi um mês bastante bom. A gente voltou a fazer distribuições de rendimentos. E nesse mês de abril, num movimento bastante parecido, a gente também está tendo uma performance batendo já os 2%, o que indica que a gente deve continuar distribuindo rendimentos no próximo mês e possivelmente nos próximos, se assim continuar essa tendência. Tá? Voltando para os spreads de crédito, a gente viu oscilação nos spreads de crédito desde setembro. Lembrando, quando o spread abre, que é a percepção de risco maior no crédito privado, isso também causa uma marcação negativa na carteira, que pode ser temporária ou não, nesse caso foi temporária. E agora a gente vê os spreads em níveis baixos e mais estabilizados, na casa aí dos seus 50 pontos base de maneira agregada, né? Sendo que no caso do RBIF 11 a gente está com uma marcação de spread em quase 200 pontos base, bem acima do índice da Ambima. E agora, então, com uma estabilidade de spread de crédito, com a curva fechando, marcação positiva na carteira do RBIF 11 e possibilidade de distribuição de rendimentos. Essa mais ou menos um pouco da foto e do filme atual. Maravilha, Vitor. Em quais setores, né, o Rosbif está mais exposto? O fundo está mais exposto no setor de geração renovável. A gente tem mais ou menos 24% exposto em geração renovável na carteira. Por outro lado, a gente tem mais ou menos 12% em ativos que a gente tem bastante conhecimento. Mais ou menos 8% disso são cotas de FDIC, que eu costumo citar para vocês, que é um ativo que a gente trabalha junto com uma gestora parceira na sua estruturação. A gente conhece muito o perfil de crédito desse ativo. Ele paga a CDI mais um spread bastante robusto, de 4,5% a 7%. Então, a gente não tem esse risco do curtailment, todo esse risco que a gente citou agora, né, o risco que o setor elétrico vem ganhando, de forma muito clara e direta nesses ativos. Tá? Por quê? Porque é uma carteira diversificada de recebíveis do Mercado Livre, de boa qualidade de crédito, de uma cedente muito boa também. E o restante, mais ou menos 4% desse montante que eu falei de 11%, 12%, são CRIs de geração distribuída, de um projeto que começou a operar agora, que começou os recebimentos dos faturamentos, que a gente conhece bastante o sponsor e que a gente está confortável também com a qualidade de crédito. Tá? Também não tem esse risco de curtailment, esse risco de corte no faturamento relativo à incapacidade de injeção de energia no sistema, porque geração distribuída não tem esse problema, tá? Diferente dos projetos centralizados. E o resto a gente tem
distribuído em ativos de ótima qualidade de crédito, de sponsors, de patrocinadores de ótimo projetos que tem por trás Serena Energia, que tem Auren, que tem Cormerc e Vibra, que somam os outros 12% da nossa carteira. Tá? Então, a gente está bastante confortável com a qualidade de crédito desses ativos. E o prazo médio dessas debêntures do Rosbif, que carrega, né? Como é que tá? Certo. A gente tem ali um prazo médio, duration da carteira, de mais ou menos 5,3 anos. A gente tem ativos que têm duration bastante curtinha, tá? Durations que podem vir desde 6 meses, o que significa que a oscilação dele relativa à variação da taxa de juros é bem pequenininha. E a gente tem ativos com durations mais longas, ali de 10 anos. Principalmente os projetos de linha de transmissão e projetos de saneamento, tá? Que são emissões normalmente bastante longas, com estruturas de project finance clássica, bastante robustas, boas garantias, mas que são dívidas de 20 anos, às vezes chegam a 24 anos no caso das linhas de transmissão, principalmente, que alongam essa sensibilidade da carteira relativo às oscilações das taxas de juros e dos spreads de crédito. Quando a gente olha isso de maneira agregada, a gente chega nos 5,5 anos de duration, o que é bastante adequada para a gente, dá uma oscilação, mas pelas características do fundo, um fundo fechado, que não toma resgate, a gente consegue não se preocupar com uma duration tão longa como essa, tá? De 5 anos e meio. É uma duration muito próxima do benchmark do fundo, que é o IMAB. Você falou, quando você estava falando em relação aos setores de infraestrutura, só voltar um pouquinho, você falou em relação ao FDIC. Queria que você explicasse um pouco como é que funciona esse produto, né? Que também vem ganhando espaço no mercado, o pessoal começou a olhar, mas ainda não entende muito. Como é que ele funciona? Perfeito. Os FDICs, na verdade, são produtos estruturados, assim como a gente fala dos CRIs, dos CRAs, dos créditos estruturados, a gente também tem os FDICs, que na sua essência são fundos que têm como ativos recebíveis. E daí podem ser recebíveis de várias naturezas, de vários segmentos, em várias estruturas de proteção, de sêniors, mezanino, de júnior, que é aquela cota equity. No nosso caso, a gente gosta porque os FDICs, a marcação deles a mercado sofre muito pouca oscilação. Em alguns casos, não sofre oscilação nenhuma. Isso é por causa de um cenário atual de volatilidade nos ativos tradicionais de crédito. Quando a gente olha, por exemplo, uma debênture, ela tem uma marcação diária. Isso causa volatilidade, né, na cota dos fundos, e isso incomoda gestores e investidores, por diversas razões. Isso pode causar algumas consequências, como, por exemplo, os resgates, né? Quando a gente vê um fundo que ele é de prazo curtinho, ele deveria ter pouca oscilação, mas num cenário macroeconômico conturbado, volátil, isso causa volatilidade numa cota, isso acaba causando desconforto em alguns investidores, eles vão lá e sacam, e que isso pode até gerar um pesadelo para os gestores. Quando a gente olha as estruturas de FDIC, com o desenvolvimento dessa indústria, com várias casas estruturando, com teses diferentes, e com essa qualidade que eu falei, essa característica de marcação na curva, com muito pouca ou zero oscilação na sua marcação, e com spreads de crédito mais elevados, né, num cenário de spreads de crédito de debêntures mais amassadinhas,
acaba sendo um produto meio que muito óbvio para o gestor poder alocar. Agora falando dessas, a gente tem alguns FDICs aqui dentro de casa, né, com várias características. Para o rosbife, o que a gente identificou que faz todo sentido é uma estrutura de FDIC que desconta recebíveis do mercado livre de energia. O mercado livre de energia é um segmento em que os contratos de compra e venda de energia entre geradores, consumidores finais ou geradores comercializadores e consumidores finais, ele se dá de forma bilateral. Então você tem milhões de transações hoje sendo acompanhadas de forma centralizada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Você tem ali uma regulamentação, uma gestão eficiente com um bom histórico, e esses contratos geram recebíveis que podem ser adiantados por fundos. É exatamente o que esse FDIC faz. E a cedente desses contratos, né, que é quem recebe esses recursos de forma adiantada, é uma comercializadora que a gente tem muita segurança na qualidade de crédito, na gestão dela, no histórico dela, no balanço dela, na forma com que ela equilibra os seus passivos, os seus ativos, as suas marcações a mercado, e a forma com que ela faz a governança, a gestão dos contratos cedidos, tá? Que também são contratos de vários segmentos da economia que utilizam a energia que ela fornece. Ou seja, é uma estrutura de contratos do mercado livre de energia muito bem pulverizadas, de segmentos diversos de uso, de vários prazos, de vários preços, de uma cedente que a gente conhece e confia bastante, que geram esses recebíveis a uma taxa com pouca oscilação na marcação do fundo e uma taxa robusta, como eu falei, de CDI mais 4,5, CDI mais 7. Então, é por causa dessas características que a gente gosta dessa estrutura, que contribuem para que o rosbifes tenha uma tese diferenciada quando comparada com algumas outras estruturas de fundos do mercado também de FIINFRAs. E como é que vocês unem, né, a questão de projetos e que eles sejam sustentáveis, né, Vitor? Porque é a característica, é o diferencial, né, a característica diferencial do fundo. Como é que você une essas duas coisas? Perfeito. Eu acho que, além de outras características interessantes do fundo, né, como a gente vem explicando aqui, que é o tipo de alocação que a gente faz, diversificado em segmentos, alguns ativos diferenciados, como essas cotas de FDIC, cotas seniores de FDIC do Mercado Livre, também uma estratégia que a gente tem de buscar fazer ganhos adicionais com giro de carteira, a gente adotou essa política de investimento sustentável, acreditando de que no longo prazo, uma camada adicional de análise de crédito que leve em consideração fatores ESG e clima, de forma estruturada, assim como uma política de crédito, uma política ESG estruturada, né, industrial, com processos e como que isso gera uma nota de crédito para compor a nota final daquele ativo que a gente quer investir. Eu acho que isso é realmente um diferencial que acaba contribuindo para a gente entrar ou ficar de fora de algumas operações. A gente já derrubou algumas operações por questões ESG, por questões de compliance, e isso mostra que utilizando essa camada adicional, você acaba tendo um filtro, na nossa opinião, mais apurado na hora de fazer a análise de crédito para fazer uma recomendação de investimento. Tá? Retomando aqui um pouquinho, a nossa política de investimento sustentável ela tem aspectos que tentam medir de forma objetiva qual que é a adição do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental e de governança que um ativo tem relativo a um outro ativo. Então a gente tem uma ferramenta que tenta medir
aspectos de redução na emissão de gases do efeito estufa, na quantidade de resíduos coletados. A gente tenta verificar se essa infraestrutura está numa região que ela é mais carente do ponto de vista social, de serviços. Então, a gente vai priorizar projetos que estejam em regiões mais necessitadas do ponto de vista de desenvolvimento socioeconômico. E a gente também tem uma régua de riscos, que chama de categorização de risco, que é uma metodologia já consolidada do IFC, Performance Standards. Então, se a gente tem, por exemplo, um projeto que passa no meio da Amazônia, ele vai ter um escrutínio muito maior, ele vai ter uma nota pior do que um projeto que está numa região que não tem problemas ambientais ou que sejam sensíveis do ponto de vista de ambiental ou de tombamento de sites, ou de questões de povos indígenas ou de regiões quilombolas. Então, a gente tenta medir isso de forma objetiva, dar uma nota que vai contribuir para a nota final do crédito, né? Então, a gente acha que é uma camada adicional que tem potencial de mitigar riscos que podem se materializar no longo prazo. Interessante. Então, essa é uma das formas, né, que o Rosbif protege seus investidores contra o risco de crédito de emissores e contra risco de projetos, né? Tem mais algo que vocês também acrescentem ali na hora de mitigar esse risco? A gente tem a nossa metodologia tradicional de crédito. Basicamente, a gente quebra vários parâmetros de crédito que a gente quer analisar. Então, a gente avalia o risco de receita, a gente olha preço e volume, e para tudo isso a gente dá parâmetros, que são 5 camadas de parâmetros, que tem uma nota embutida, né, que vai de 0 a 5. Então, a gente vai olhar também toda despesa, CAPEX, a gente vai olhar o risco regulatório, a gente vai olhar a estrutura da dívida e a gente vai olhar a governança. E daí a governança, além do que eu falei das adicionalidades socioambientais e também da categorização de risco dos projetos, a gente quer saber quem está por trás. Qual que é o histórico dos patrocinadores, dos corporativos por trás daquele projeto. Se tem garantias relacionadas aos acionistas, como avais e fianças, como é que é o board, né, o conselho de administração, se tem membros independentes, se tem pessoas ali que têm um histórico duvidoso, né, de lava-jato, ou que já foram não muito proativos com investidores, com debenturistas no passado. Tudo isso a gente passa no nosso filtro aqui e dá uma nota para isso, que vai ser votado no nosso comitê de crédito pela nossa diretoria, né, pelos nossos membros votantes. E nesse comitê de crédito, né, além de avaliar a qualidade do investimento, a gente estabelece limites permitidos de investimento e a gente estabelece uma parametrização de acompanhamento, né? Porque a gente tem ativos que apresentam informações ao mercado de forma trimestral, outros ativos semestral, alguns ativos de forma anual, mas a gente também faz um contato próximo via e-mail, via telefone, para saber de forma intermediária como é que é o desempenho, né? É um monitoramento mesmo, um acompanhamento da performance desse ativo ao longo da vida dele até o seu vencimento. E a questão de concentração por emissores, como é que está isso dentro do Rosbif? Em termos de concentração, a gente tem uma concentração média ali na casa dos seus 3,5%. Mas é uma concentração que tem uma variação. Tem alguns ativos que são mais concentrados, mas são aqueles ativos que a gente brinca que a gente está no banco da frente do carro, que a gente conhece de forma detalhada. Então, a gente tem a Beta Produtora de Energia, que é um ativo que a gente tem 12,5% mais ou menos,
A gente sabe que é uma concentração relativamente alta, mas é um ativo que a gente estruturou junto com uma outra casa e que semanalmente a gente está em contato com os patrocinadores desse ativo. A gente tem um contato muito próximo, uma abertura muito de perto. A gente aprova os desembolsos das tranches da conta escrow para pagar a construção, o desenvolvimento desse ativo de forma semanal junto com o agente fiduciário. Qualquer dúvida, a gente entra em contato com esse desenvolvedor. Mensalmente a gente recebe o relatório da engenharia, a gente recebe o orçamento, a evolução técnica e financeira desse projeto. Então são ativos que a gente tem um conforto de colocar uma concentração maior. E os outros ativos são as cotas de FDIC, como eu falei, a gente conhece bastante também. É um ativo amortizável, todo mês a posição ela vai caindo de forma relativamente acelerada, porque diferentemente de um ativo de infraestrutura tradicional, em que ele é longo e ele tem um período de carência, ele vai amortizando de forma mais segmentada ao longo da vida desse ativo. Quando a gente fala de ativo com a característica de um FDIC, ele tem prazo mais curto, ele tem fluxos de caixa sendo gerado mais recorrentemente e durations curtinhas. Tá? Então a gente também tem tudo ou mais constante, a gente tem a tranquilidade de ter uma posição maior. E de resto, são ativos que a gente tem desde 0,5% até 2, 5, 6% de concentração. Tá? Maravilha. E a questão de relação ali à liquidez, né? Todos os investidores, e há um consenso no mercado que procurem ativos mais líquidos, né? Uhum. Qual que tem sido a estratégia do Rosbif para lidar com a liquidez de seus ativos, especialmente em um cenário de aumento de volatilidade, como a gente viu aí não só no mercado de infraestrutura, mas no mercado como um todo, ali desde meados entre setembro, outubro, né, até o presente momento. Certo. Quando a gente fala dos ativos da carteira de crédito, Andréa, a gente tem muita tranquilidade, porque a gente tem mais ou menos uns 20, 25% de ativos ilíquidos, que são esses ativos que a gente comentou agora, que originou, que você tem que negociar corpo a corpo uma saída, mas a gente tem o resto da carteira bastante líquido. A gente faz um acompanhamento aqui frequente. Para você ter uma ideia, eu conseguiria em um único dia sair de 20% da carteira do RBF11, tá? Então, assim, na verdade, isso antigamente, de forma mais recente, eu conseguiria sair 26% da carteira a mercado num único dia. É algo como quase 20 milhões de reais. Em 2 dias, eu conseguiria me desinvestir 40% da carteira. E em 3 dias, eu conseguiria desinvestir 50% da carteira do RBF11. Então, os ativos são bastante líquidos. Em momentos de estresse, a gente entende que conseguiria girar a carteira a preços de mercado, sem grande dor no preço, de maneira bastante célere. A gente tem ativos na carteira que, quando a gente olha nos últimos 2 meses, diariamente, na média, ele foi negociado 4 milhões de reais. Tá? Na média de 2 meses, num único dia, eu tenho ativo ali na carteira que 4 milhões seria o suficiente na média para sair daquele papel. Tem outros ativos que são menos, que são 30 mil reais, alguns são 100 mil reais, alguns são 500 mil reais, mas quando a gente olha de forma agregada, eu conseguiria desinvestir, como eu falei, quase 20 milhões de reais. Então isso no nível da carteira. Quando a gente olha a cota do RBF11, então olhando na figura do investidor que investe no fundo, apesar de ser um fundo relativamente pequeno, né, de 80 bilhões de PL, mais ou menos, a gente tem aqui em março, para você ter uma ideia, o volume negociado no mês foi de 9 milhões de reais.
ou seja, uma média diária de quase R$ 450.000, média diária no mês de março. Quando a gente divide isso pelo PL do fundo, a gente está falando de um giro mensal na casa dos seus 13%. Quando a gente pega os fundos maiores, os fundos de bi, são fundos que giram 2, 3% ao mês. O Rosbifão gira 10, 13%. Né? Então é uma métrica excelente. A gente fez um comparativo com os outros fundos, a gente está em primeiríssimo lugar. É o fundo que mais gira o PL por mês. Tá? Então a gente fica extremamente feliz. Tá? E, se em termos absolutos a gente está falando de 400, 450 mil por dia, tem outros fundos que giram aí 5 milhões, 6 milhões por dia, 10 milhões por dia, né, os grandes. Mas quando a gente olha pela métrica do PL, a gente está disparado em primeiro lugar. Então isso deixa a gente bastante satisfeito. A gente julga isso pela atuação do formador de mercado, né? A gente conta com um formador de mercado já há mais de um ano, tem feito um trabalho bastante bom. A gente tem um corpo a corpo com o formador de mercado, da forma com que ele trabalha, um contato direto. A gente tem um fundo que tem ganhado o número de cotistas, né? A gente tem quase 2.000 cotistas hoje no RBIF 11. E a gente tem um número de negócios bastante grande também. Né? A gente tem vários investidores com posições pequenas, que giram essas posições pequenas, que acabam contribuindo para a liquidez. E do ponto de vista mais qualitativo, eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo aqui de divulgação, né, do gestor abrir toda a cozinha dele, de falar como ele trabalha, conversando com vocês, né, do Café com FII, com outras casas, com outros profissionais do setor, outros influencers, sendo bastante detalhado na nossa carta, na nossa comunicação, nos nossos podcasts, nas nossas pílulas, tem ajudado também o A Fundo ser mais conhecido pelo mercado e atrair a comunidade investidora. Né, a gente começou, né, o nosso bate-papo falando, né, em relação ali à alta dos juros, inflação, né, toda essa questão macro ali que envolveu e acabou contribuindo aí para essa elevada, né, elevada na curva de juros longo. Mas como é que você está vendo daqui para frente, né, 2025, um pouquinho de 2026, que a gente já está começando a ver um pré-desenho, e também 2027 aí, que umas questões aí macro que acabaram impactando também, né, os investidores, e a população em geral ainda vai sentir os efeitos se isso realmente se materializar. Mas como é que o Rosbif, né, e você enquanto gestor dele, está vendo esses impactos, né, e como é que você está projetando essas questões aí no futuro? Claro que não vamos fazer uma futurologia, nem temos uma bola de cristal, mas enquanto gestor você já tem que prever cenários, né? Se for para A, se for para B, se for para C, como é que a coisa vai se caminhar? Perfeito, André. Se já fazer previsão macroeconômica já é difícil, imagina agora. Né? A gente está realmente num período bastante conturbado, tanto do ponto de vista doméstico como do ponto de vista global. Do ponto de vista global, a gente está vendo essa guerra tarifária, a gente tem as questões de guerra, a gente tem ainda as questões das disrupções das cadeias globais, e isso causa muita volatilidade no mercado internacional, que obviamente causa volatilidade no mercado doméstico. Aqui dentro, eu acho que a gente tem experimentado muito ruído do executivo, muito ruído do judiciário, do legislativo. A gente tem visto um problema inflacionário grave, a gente vê os preços livres não administrados agora voltando a ser preocupação, alimentos está causando muita preocupação, a gente está vendo o desequilíbrio fiscal, que é um problema que com certeza vai ser um legado desse governo para o próximo, e a gente está vendo também aí uma indefinição eleitoral que deve se perdurar aí com certeza até a devida ao período eleitoral.
A gente vê também um mercado de trabalho bastante robusto ainda, bastante aquecido, né? E o pior, a renda, a massa salarial acima da produtividade do trabalho, do fator trabalho. E isso invariavelmente gera pressão inflacionária, porque você tem renda e você tem uma oferta limitada de bens e serviços, e você vai refletir isso num preço mais alto, o que é preocupação. E no fringir dos ovos, ali no final das contas, vislumbra-se um problema de recessão à vista, que isso reflete numa curva de juros arrefecida, que é o que a gente tem visto, a curva de juros fechando, o pré fechando, uma inflação ali persistente, ruidosa, e a curva de juros real fechando, e isso marcando para cima os ativos do rosbifão. A gente imagina esse movimento continuando pelos próximos meses, com alguma volatilidade sim, mas, como eu falei, né, a nossa cabeça aqui é sempre focar em ativos bons, de boa qualidade de crédito, diversificação de carteira e carrego robusto, né? Prêmio de risco acima da média de mercado, é uma coisa que eu chamo aqui de arbitragem de prêmio de risco, que é você poder focar em ativos, em gerar ativos originados com prêmios de risco acima de uma operação que vem a mercado, de uma operação que vem de um DCM de um banco, por exemplo, porque ele vai encontrar um mar de gestores buscando ativos, isso vai ter bastante demanda e vai amassar os spreads, enquanto você podendo gerar coisa dentro de casa, você vai poder arbitrar esse prêmio de risco. E também focar em possibilidade de giros de secundário, para trazer um pouco de ganho de capital. Eu acho que é uma maneira que a gente tem de desviar, no bom sentido, desse cenário macroeconômico mais conturbado que a gente deve continuar vendo aí pela frente. Ou seja, um cenário bastante desafiador para crescimento do fundo também, né, Vitor? Exato. Porque emissão, como é que vai fazer nesse cenário tão instável? Né, tivemos agora que estamos começando a ver algumas recuperações, né, em Uhum. termos de cota, de preço de cota, mas Exato. ainda não se sabe de fato, né, se é apenas realmente está subindo, ou é um voo de galinha, enfim, né, como diz no mercado. Então não se sabe ao certo o que pode acontecer. E isso acaba atrapalhando o fundo de crescer. Como é que você também vê essa questão, Vitor? Isso é desafio, tá, André? Isso é desafio. Realmente, o que a gente viu, como eu disse, aquele problema macroeconômico, aquele movimento de risk off, né, de de-risk, que é fugir do risco, que a gente viu no final do ano passado, realmente maltratou muito forte tudo que é fundo listado, seja FIINFRA, seja FIAGRO, seja fundo de CRI, fundo imobiliário de tijolo, e a gente está vendo uma recuperação que foi muito mais intensa nos fundos maiores e extremamente líquidos, né, que eu acho que já não tem muito prêmio de arbitragem na tela, ali no preço de tela, como tem o rosbifão. O rosbifão a gente entende que ele chegou a bater 63 a cota, está em 74, 75, 76. Quem viu a oportunidade falou: o fundo tem qualidade, eu gosto da cabeça do gestor, os ativos são bons, todos os ativos têm rating, o rating é bom. Eu vou comprar 63, o cara, ele provavelmente está bastante feliz agora, seja ele segurando a posição ou já ter feito o trade dele. Porque o fundo vai continuar distribuindo um carrego robusto, né? A nossa perspectiva aqui é de 0,95%, 1%, relativo à cota patrimonial. A cota patrimonial do fundo está em R$ 90. Né? 1% disso é 90 centavos. 0,95% disso é 0,87 reais, né, de distribuição. Para uma cota que está 75, você está falando de um yield mensal de 1,25, que é excelente, isento ainda por cima. Né? Quem sabe fazer essa conta está vendo a oportunidade e está conseguindo fazer o trade. A nossa expectativa é que com o tempo esse gap, né, esse prêmio, ele comece a fechar, né, e daí a gente vai ter uma janela
de follow-on, né, de fazer uma nova oferta pública. Em paralelo, eu acho que é continuar fazendo um bom trabalho, uma gestão séria e eficiente, entregando resultado, e a gente está desenvolvendo novos produtos, né? A gente está com uma família de fundos abertos que a gente deve trazer para as plataformas daqui a pouco. São fundos que estão com seed money aqui dentro de casa. A gente tem também a intenção de desenvolver FICFIDICs, de desenvolver outras teses mais focadas em infraestrutura, sejam uma tese só para secundário, já que os ativos estão desvalorizados no secundário, né? Aí, cotas de fundo, inclusive, fundos setipados. A gente deve trazer alguma coisa, alguns produtos aí nos meses vindouros, né? Mas, obviamente, tentando ver uma janela de captação para o RBIF11, para o Rosbifão aqui, porque a gente entende que o fundo está num momento muito bom, o mercado primário de infraestrutura, de leilões, está trazendo muita coisa, a necessidade de alavancagem dos projetos continua grande, e isso vai gerar oportunidades de investimento, né? E a gente quer estar participando ativamente desse momento. Maravilha. Vitor, mais uma vez gostaria de te agradecer por você ter vindo aqui, né, contado, feito uma retrospectiva, né, da nossa na conversa e tudo que aconteceu, não só no Rosbifão, mas também no mercado. Gostaria então que você deixasse suas considerações finais e também as mídias sociais para quem se interessou e quer cada vez mais conhecer aí o Rosbifão. Maravilha, Andréa, mais uma vez vou agradecer. Desde a nossa última conversa, a gente fez um follow-up aqui do que tem ocorrido, da nossa cabeça, o que a gente espera minimamente para os próximos meses. Resumo, acho que o fundo tem uma qualidade de crédito boa, uma carteira diversificada com um prêmio de risco adequado. A nossa expectativa é de continuar distribuindo fundamentalmente o que a gente vem distribuindo. A gente enxerga um momento de retomada nas distribuições de rendimentos, com o fechamento das curvas de juros, estabilidade dos spreads de crédito, gerando algo, como eu disse, 0,95, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente tem o guidance nas nossas cartas, que podem variar de mês a mês, relativo à inflação projetada, né? Porque a gente deixa bastante claro que a gente gosta de distribuir o carrego da carteira líquido de custos, mais a inflação projetada dos próximos 12 meses. Quando a inflação está ali 5,91, como estava no mês passado, a gente projetava um pouco mais. Para março, a inflação projetada caiu para 5,19, então caiu um pouco a inflação e yield na patrimonial caiu um pouquinho. Mas a gente enxerga algo mais ou menos nesse montante a ser distribuído aí de forma perene, de forma linearizada, o que no preço da cota hoje gera, como eu falei, 1,20 a 1,30, 1,25% de yield isento. A gente chega como uma oportunidade interessante. Então, eu deixo aqui para os investidores explorarem um pouco mais o nosso trabalho, o nosso fundo, as cartas que a gente se dedica aqui bastante para ser bastante detalhado para contar o trabalho que a gente tem feito. Fiquem à vontade para contatar o nosso RI, ri@riobravo.com.br. Nos sigam nas redes sociais, LinkedIn e Instagram principalmente. E canal aberto aqui, pessoal. Maravilha, Vitor, mais uma vez, muito obrigada. E pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fi. Não se esqueça de se inscrever se não é inscrito, curta, compartilhe no YouTube e também, se você está assistindo aí nas plataformas de streaming também, curta ou deixa sua dúvida e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas aprendam e tenham aí informações diretamente da fonte. Vitor, obrigada, pessoal, até o próximo. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.